Pessoal, boa tarde, bem-vindos, obrigado aí pela presença e participação de todos. Se estão todos aqui, estão interessados aí pelos temas tributários, né, que eu costumo até brincar com alguns termos, que algumas questões tributárias no Brasil como jabuticaba, só tem aqui e não tem em nenhum outro lugar do mundo. E isso causa uma complexidade muito grande e geram muitas dúvidas em empresários, geram prejuízos também, e o não cuidado com impostos, tributos de maneira geral, a gente já viu aí algumas empresas irem à falência, entrarem em recuperação judicial e terem graves consequências com isso. Então, em primeiro lugar, agradeço o convite da Supernorte por estar aqui. O tributário é um tema que está na vida, está presente na vida de todo mundo, independente se é pessoa física ou jurídica. E eu acho que, assim como vários outros setores que nós temos, financeiro, enfim, vale um ponto de atenção muito grande. E nem todo mundo tem o cuidado devido que teria que ter devido a essa complexidade, né? Então, eu vou me apresentar a Evros inicialmente, qual é o propósito, por que nós estamos no mercado e como que nós podemos ajudar os contribuintes a tirar um pouco desse peso nas costas, dessa responsabilidade de tributos, do quão é oneroso isso, e para ajudar principalmente a gerar mais fluxo de caixa para as empresas, a deixar essas empresas com uma exposição fiscal menor do que ela tem atualmente. Então a gente já tem tido uma melhora, já tem tido uma educação sobre isso, mas eu acho que muitas empresas ainda desconhecem o que elas podem pleitear aí e que muitos têm receio da Receita Federal. Então um dos propósitos aqui é desmistificar mesmo essa complexidade tributária, deixar isso mais acessível para contribuintes e para os profissionais do meio, contadores, advogados, que fazem parte dessa rotina e que às vezes não têm ferramentas adequadas para ter essa melhora de competitividade. Então a gente quer democratizar porque essa questão tributária, muitas vezes só os grandes grupos poderiam investir nisso, pesado, e ter aí um batalhão de especialistas na área para poder reduzir esse impacto. E as empresas de médio e pequeno porte nem sempre conseguem isso e muitas vezes é por desconhecimento, porque agora tem muita ferramenta no mercado que pode auxiliar dentro de um custo extremamente acessível, tá bom? Então a gente vai começar aqui, vai ser um bate-papo. Se vocês quiserem interromper, perguntarem, fica à vontade, fica tranquilo, tem uma dúvida, uma discussão, um exemplo que ocorreu, fiquem tranquilos para poder conversar. A gente não tem um horário aqui para finalizar, foi o que eu pedi, então a gente não tem um horário, olha, preciso acabar aqui em 30 minutos, então vocês fiquem à vontade para participar, tá bom? Vamos lá? O que a gente quer trazer aqui nessa primeira frase aqui, que é até do Bill Gates, é que para onde que está indo o nosso caminho depois da inteligência artificial e de tudo que vem acontecendo como transformação, né? Então hoje vai ficar impossível com que as coisas não caminhem junto, de área tecnológica e de área humana, para poder ajudar na vida das empresas em todos os casos. Então, na área tributária não é diferente disso, pelo fluxo de informações que são necessárias serem processadas, né? Quem que é a Evros? A Evros é uma empresa que, por conta até desse histórico, e aí eu vou chegar a falar um pouquinho mais de mim, mas a visão e o que eu venho trabalhando há muito tempo é colocar a empresa de forma mais tecnológica possível para ajudar os contribuintes. Então a gente montou um time aí. A Evros não é uma empresa tão antiga, a Evros é uma empresa relativamente nova, né? Mas eu estou no mercado tributário há 12 anos e eu juntei aí um time de profissionais que alguns deles, sendo meus sócios, já têm mais de 25 anos e vários deles já passaram por grandes auditorias, grandes Big Four, que é KPMG, Price, Deloitte, que todos conhecem.
E aí a ideia foi montar esse time que já jogou em várias outras aí seleções e deixar isso de forma democrática, tá? E aí a gente tem aí, ao longo desse histórico, dos profissionais que estão envolvidos na Evros, né? Então a gente tem hoje aí um total de auditores espalhados pelo Brasil, não só em um único local às vezes. Isso permite pela tecnologia que nós temos, né? Depois de pandemia, principalmente por videoconferência, realizar esses trabalhos de forma remota, mas é um total de 27 auditores, fora back-office, fora pessoal de TI, fora todo mundo que complementa o time, né? Cases de sucesso, de maneira geral, a gente tem mais de 2.000 cases de sucesso, muito mais que isso, na verdade, isso aqui que a gente está falando, só um dos sócios aqui, só de defesas protocoladas junto ao CARF, de um único lá, passa de 1.000, entendeu? Sem contar que já ajudou em vários pareceres de CARF, coisa assim. Então a gente tem bastante intimidade pelas associações que a gente participa, enfim, de poder ter um pouco de trânsito nesse meio. Então, se a gente pega o histórico das pessoas que estão envolvidas, que já passaram por outras casas, a gente já levantou aí mais de 1 bilhão de crédito que a gente conseguiu trazer de volta para os cofres do contribuinte. Então, esse é uma pontinha do iceberg aí, que não é só a Evros que está no mercado, e muitas empresas já conseguem fazer isso até de forma própria. E aí, como eu estava contando de mim, a meu respeito, 12 anos que eu estou no mercado, eu costumo até brincar que não fui eu que escolhi o mercado tributário, foi o mercado tributário que escolheu, era um momento da minha vida. Então eu já passei por diversas casas e por alguns períodos eu trabalhei com produtos específicos dentro da área tributária. Então eu ajudei aí por um tempo, fiquei muito envolvido na área de gestão de passivo tributário, diante de vários campos que nós temos, e lá a gente cuidava de empresas altamente endividadas, com o intuito de que essas empresas não fechassem. Então eu transitei muito tempo nessa parte, então acompanhei bastante como é que se dava as discussões judiciais perante a utilização de precatório, direito creditório. Acompanhei, inclusive, o nascimento da Lei 13.313 de 2016, que trata da lei de dação em pagamento com ativos imobiliários. Essa lei ela teve uma eficácia por um tempo, porque daí era uma questão extremamente judicial, e a gente conseguia suspender alguns débitos porque essa lei amparava. Hoje é uma lei que não surte mais efeito, e eu vou explicar para vocês que no tributário, às vezes, surgem algumas teses, algumas matérias que ela tem uma eficácia por um tempo e ela não dura ad eterno. Então, também tem esses detalhes. E aí começa o meu envolvimento com essa parte de tecnologia. Então, aqui dentro dessa criação de software de CDA, eu me deparei com uma dificuldade muito grande quando eu fui contratado por um grande escritório para ser diretor comercial deles. Eu precisava atingir capilaridade e a gente tinha uma matéria lá específica que era anular os débitos que estavam inscritos em dívida ativa, porque tinha uma discussão que a gente conseguia anular o débito e derrubar ele, às vezes, em média 50%. Qual que era o desafio e a dificuldade? Os cálculos. Então, um auditor demorava, em média, para produzir um cálculo, ele conseguia produzir uma empresa por dia. E eu não ia conseguir gerar capilaridade nunca para atingir os clientes como era o objetivo da tese, né? E era uma tese que só cabia no estado de São Paulo, não cabia em outros estados. E vendo esse cenário, eu falei, como é que eu vou abastecer minha equipe comercial para poder levar e pulverizar essa informação de forma benéfica para os empresários, saberem que eles têm esse direito. E aí eu desenvolvi uma ferramenta, juntei com o pessoal de TI, e a gente começou a produzir esses cálculos em menos de 20 segundos, para vocês terem ideia. Então, aquilo que demorava um dia, a gente começou a produzir em 20 segundos. Então, só para vocês terem ideia, com esse projeto, no estado de São Paulo, com 8.000 CNPJs que eu transportei para o sistema, a gente levantou um passivo de mais de 50 bilhões de reais lá, de empresas endividadas só a nível estadual. E aí começa a ter essa revolução, pelo menos do meu lado, e eu vi que a Receita Federal ia para isso, já vinha complementando, e a ideia era deixar o empresário em pé de igualdade com isso.
Atualmente, gente, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar, quantos CNPJs nós temos no Brasil, e esse é um dado que a gente trouxe, a gente sempre atualiza para as palestras que vão dar, mas hoje é mais ou menos isso. Hoje a gente tem no Brasil cerca de 21 milhões de CNPJs em atividade, em operação. A grande maioria deles são empresas do Simples e Presumido, mas é um número bastante expressivo e nascem muitas empresas no país, até porque tem um perfil de empreendedor. E aí vem uma pergunta para vocês aqui. Vocês têm ideia, e aí eu peço a participação, de quanto que a Receita Federal arrecadou nos últimos 5 anos de tributo de forma geral? O que foi essa arrecadação? Alguém chuta? Alguém participa? Dá para chutar um número aí? Quanto? Nos últimos 5. Vamos ver quanto é que é essa média? O que foram arrecadados em média nos últimos 5 anos? 13 trilhões de reais foram arrecadados em média. Na verdade, esse número é até um pouco maior, né? Mas se a gente pegar a atualização e tudo... Então, por que eu estou trazendo esse número para vocês? Para vocês me ajudarem a fazer algumas contas, tá? Pra vocês entenderem o tamanho desse mercado, por que as empresas também têm recebido muitas propostas aí de escritórios tributários, é por conta do número, tá? Então, é um número extremamente expressivo, porque o país é um dos maiores, que tem uma das maiores alíquotas de impostos no mundo, né? E a gente não é um país de primeiro mundo. E só em 2023, agora, né, até esse presente mês, isso é um dado atualizado, se vocês entrarem, a próxima tela vai comprovar isso, a gente teve uma arrecadação até agora de 2,3 trilhões de reais, e isso aqui comprova com as datas, aqui ó, com essa atualização. Então, se vocês entrarem lá no impostômetro e olhar a data de 1º de janeiro de 23 até o dia de hoje, e a gente atualizou isso em algumas horas antes de vir para cá, nós arrecadamos aqueles 2,3 trilhões, por isso que aquele número está lá. Então, isso é um dado que está no impostômetro e que todo mundo tem acesso para ter noção desse direcionamento de quanto está sendo cobrado. Isso dá uma média mensal atual de 220 bilhões de reais, tá? E a estimativa para a gente fechar, e aí geralmente no final do ano isso aumenta um pouco, dá um pulo, porque as vendas impulsionam, né? Então a gente tem chance aí de chegar nesses 3 trilhões de reais mais uma vez, tá? E o que é bacana, eu vou aproveitar aqui para mencionar com vocês, eu vou chegar um pouquinho lá, vou deixar para comentar depois, tá? Agora a gente teve esse ano a reforma tributária, todos estão sabendo disso, correto? A reforma tributária, por hora, ela passou só na Câmara dos Deputados, ainda tem um caminho para ocorrer com ela, né? Então ela foi uma situação feita a toque de caixa e que ainda não teve nenhum impacto e não mudou nada na vida de ninguém. Aí fica uma pergunta para vocês. Vocês acham que a reforma tributária vai simplificar a vida do contribuinte e vai diminuir a carga tributária? Qual que é a opinião de vocês? Por que vocês não acham que vai acontecer isso? Qual o motivo? Qual é o teu nome? Pedro. Por que, Pedro? Porque, tipo assim, hoje, pra gente que é supermercadista, é muito difícil até tu encontrar os tributos corretos que tu tem que pagar. Por exemplo, a alíquota de PIS e COFINS de acordo com o produto não vem destacado na nota. Então, é muito complicado pra te achar. Tu tem que sempre ter uma assistência tributária, alguma coisa pra te poder encontrar. Até se tu entrar no site da Receita, tu não consegue encontrar isso de uma forma tranquila e fácil, entendeu? Até o Estado mesmo é ruim, imagina a federação. Tem muitas falhas aí, a gente vai poder conversar, mas assim, eu também não acredito. E por que eu não acredito nisso? Porque essa matéria que eu peguei, hoje inclusive o Ricardo Amorim, se quem acompanha o Ricardo Amorim nas redes sociais, ele postou o peso da carga tributária. E na verdade o número que ele colocou lá é de 240 bilhões de reais que o governo brasileiro vai ter que arrecadar mais para o próximo ano, para cumprir meta fiscal. Então, assim,
Se do jeito que está as coisas não estão boas e o governo precisa arrecadar mais 240 bilhões para fechar a conta, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, vocês concordam? Porque aumentou a despesa pública. E de onde vocês acham que vão sair isso? De todos nós somos contribuintes. Então não vai ter milagre, não vai ter mágica. Então é o seguinte, reforma tributária, utopia. Reforma tributária para simplificar ou para diminuir carga tributária, gente, não vai acontecer. Vai precisar, o Brasil ainda tem muita coisa para... Fica à vontade. Teu nome? Jen. Eu imagino assim, que vai fazer com que pessoas, por exemplo, várias pessoas começaram a abrir negócio agora, começam a pagar, então, pegar essa fatia que hoje quase ninguém tem, ninguém paga, e vão começar a tirar dessas pessoas também. Então, esse é o objetivo, não é melhorar, é capitalizar mais pessoas. Você falou muito bem. Um dos cercos agora é para o agro. O agro, que sempre teve um benefício, vai mudar essa dinâmica. Inclusive, a Receita Federal já vem parametrizando isso. E até para vocês entenderem, quando a gente vai para o setor agro, o Pará é uma região assim, Mato Grosso, Centro-Oeste como um todo, e na verdade é a principal característica do país, né? Quando a gente parte para o agro, as operações ali, fazenda e tudo, 90% dessa operação ainda é tocada no pessoa física. E esse pessoa física faz lá os teus acordos para que não tenha alíquota lá de 27,5%, gente. Então o governo já sabe desse mapeamento, já começou a aplicar essas regras em alguns estados como teste, e a partir do ano que vem ele vai calibrar essa ferramenta. Então ele vai tirar um pouco de dinheiro de lá. E outra coisa, o agro, ele é uma parte da Europa que tem tipo de governo, porque ele fica, o governo financia. Tem subsídio. Financia, eles fazem tudo enquanto para depois ele pegar esse dinheiro. Então, quer dizer que esse dinheiro fica retido ali por 6 meses, 8 meses. Também é uma volatilidade de dinheiro do governo. Justamente, gente. Então isso aqui são matérias, se a gente sair procurando na internet, vão ter várias outras fontes com esse número, mas geralmente é um número superior a esse 168 bi que vai fechar a conta. Então é um cenário preocupante, né? Então essas contas públicas, quando aumentam, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então aqui eu não estou falando de governo, se é Bolsonaro, se é PT, o que for, porque é um dado, isso é um fato. Então assim, a gente teve uma queda brusca aqui em pandemia, né? Mas a gente vem de novo fechando essas contas públicas num valor altíssimo e essa conta vai ter que sair de algum lugar. Então precisa aumentar a arrecadação e se precisa aumentar a arrecadação, o nosso bate-papo aqui é como é que o contribuinte paga o tributo de maneira correta, mas que impacte o mínimo possível no bolso dele, tá? Professor, Vontade. eles querem perguntar até a questão dos produtos isentos, né? Perguntar do ovo, hortifruti. Cesta básica agora, queriam tirar os benefícios de cesta básica. Agora, uma coisa que é um fato e que há muito tempo vem sendo discutido, imposto sobre herança. Então, a gente pega aí que esse imposto vai aumentar significativamente. Então, isso já é um ponto de discussão há muito tempo e o governo vai ter como calibrar as coisas. E aí é o seguinte, ó. O que a Receita Federal faz para aumentar a arrecadação? O que ela vai fazer? Essas coisas que a gente já está comentando, o agro, imposto sobre herança, estão querendo tirar os impostos, os benefícios da cesta básica, etc. e tal. É uma das maneiras, correto? Agora, como é que a Receita Federal, enfim, o governo vira para a Receita Federal e fala, cara, ó, é o seguinte, você tem que bater na porta dos contribuintes e tem que arrecadar. Como é que isso se permite hoje? Como é que era feito há 10 anos atrás esses cruzamentos, essas informações? Quem é contador, que já está há muito tempo, Clay, como é que era antigamente? Antigamente chegava lá uma cartinha da Receita no teu e-mail, não? Há 10 anos atrás era assim ou não? Chegava uma caixinha pelo Correios, quando o Correios entregava a correspondência certinha. Quando ele entregava certinho, e ainda tinha que achar o cara, tinha todo um procedimento, e geralmente o fiscal tinha que ir na empresa ainda, correto? Sim. Ele tinha que ir até lá, né? Então, esse aumento de arrecadação que a Receita Federal tem condições de aumentar, e eu vou falar para vocês, ela já fez isso. A Receita Federal, depois é o seguinte, vocês colocaram os dados, a gente vai encaminhar para vocês uma entrevista que eu fiz ontem. Ontem eu gravei uma entrevista com
ex-auditor da Receita Federal, aposentado. E ele participou de todo o processo de evolução da Receita Federal, desde a contratação de um sistema chamado T-Rex, que eles chamam, que é o terceiro sistema mais potente do mundo, se vocês não sabem, de cruzamento de dados e informação. Então ele participou da criação, da implementação do sistema SERPRO, de toda a legislação de PIS e COFINS cumulativo, não cumulativo. Então ele tem uma vasta experiência desse mercado e ele acompanhou toda a evolução. E aí mesmo a Receita Federal já tendo essas ferramentas de grande potencial de cruzamento de dados, vejam bem, isso aqui foi um investimento da Receita Federal no ano de 2021. Então, além de ter tudo, a Receita Federal não está parando de investir no quê? Em tecnologia. Então, por isso que eu perguntei para o Clay, que eu já sei que ele tem uma vasta experiência na área contábil, e de como era isso. Então, veja bem, hoje a Receita Federal te manda uma carta, o fiscal não vai mais na tua empresa, ele fiscaliza você remotamente, te pede esclarecimentos e você tem que se virar. Então, você não precisa mais. Eu não sei aqui, até aproveitando para perguntar, quem que teve a oportunidade de ir numa regional, num polo da Receita Federal recentemente? Qual que é a minha pergunta com isso? Quantos funcionários tinham lá? Quando vocês vão num posto da Receita Federal, vai sem hora marcada, Clay? Você não tem que marcar um agendamento, um horário? Por quê? Cara, tem 3 funcionários lá e daqui a pouco não vai ter nenhum. Já acontece. Então, assim, isso eu estou falando de Receita, mas é Estado, é município, é tudo. Por que isso vai ser permitido? Gente, é isso aqui, Eles não pararam de investir em tecnologia, não vão parar. Então, olha isso aqui. No ano de 2021, referente ao ano de 2020, isso permitiu com que a Receita Federal tivesse 100 vezes mais informação do contribuinte do que ela tinha no ano anterior. E agora, como vocês acham? Entendeu? Então aqui, esse supercomputador da Receita Federal, então esse negócio do cara falar, mas eu não passo com dinheiro na minha conta, eu montei, na hora que eu estou extrapolando meu faturamento, eu monto mais uma empresa do Simples, eu monto mais uma empresa do Simples, cara, ela sabe. Tá? Ela sabe, e aí, se vocês assistirem a entrevista, vocês vão ouvir o que esse ex-auditor da Receita Federal fala. O que ele comenta? Ele fala, o que acontece? Hoje a gente pega tudo o que nós quisermos. Tudo, sem exceção. Mas e por que não fiscaliza todo mundo, então? Você já pensou no caos que vai virar? Porque todo mundo já está de saco cheio de pagar o que paga. E aí, se houver uma retaliação dessa forma, penso qual vai ser o comportamento do contribuinte. E aí entra um outro ponto. Ele comentou, acho que só no estado de São Paulo, no ano de 21 ou 22, 500 fiscais da Receita Federal entraram com pedido de aposentadoria. Teve concurso público depois disso? Não. Então, hoje a Receita Federal, ela cruza os dados e ela consegue a informação de todo mundo. Porém, ela não tem o efetivo para dar continuidade nesses processos administrativos que deveriam ocorrer. Então, ou vão pegar empresas que têm uma discrepância muito alta e sempre vai ser sorteado um lote aí de CNPJs, como são da pessoa física, para que dê continuidade no segmento de processo administrativo. Jennifer, fica à vontade. Aqui, uma ferramenta determinante no combate de fraude e lavagem de dinheiro, ela realiza uma análise em mais de 150 milhões de contas, 1 milhão de dados bancários por dia e tem como objetivo reunir, atualizar e fiscalizar todas as contas bancárias de 182 instituições financeiras instaladas no país. Pronto, o Pix facilita. Aí é que facilita. Entendeu? Porque antigamente, você ia lá no guichê do banco, você depositava 4.999 e aí não tinha o rastreio com o Banco Central. Você não era obrigado a informar. Agora, pega o que quiser. Então, assim,
para vocês terem ciência de que eles não vão parar, entendeu? E a nossa ideia aqui, com e aí vamos acompanhar um pouco mais da evolução, porque agora tudo, se a reforma tributária der continuidade de como passou, tudo que a gente vem acompanhando, desde 2005 e 2006 e continuidades, vai mudar. Vão ter alterações drásticas. Então, assim, quando que surgiu o ECAC? Por quê? Que é o Centro de Atendimento Virtual. Então, hoje, quando a gente até está tratando com a empresa, eu falo, olha, para eu realizar um trabalho, eu preciso que você me outorgue lá a tua procuração via ECAC. Ah, mas eu tenho que assinar no cartório e te entregar e tal? Não, esse atendimento é 100% virtual, é isso, a gente não fala mais com o fiscal pessoalmente. Mas quando surgiu esse atendimento, e por que eu estou tocando isso? Porque é um assunto que talvez para vocês é um tema que não... Ah, não, como que o cara não sabe de um ECAC, de um portal e tal? Mas ainda tem gente que tem essa dificuldade, o empresário principalmente. Aí fala, aquele negócio lá que fica com o meu contador. Então tem que falar com ele para poder liberar. Então tem isso, que não sabem o que é. Só que quando nasceu o ECAC, gente, o ECAC nasceu em 2005. Nós estamos fazendo quase 20 anos de ECAC. E tem gente que não sabe ainda. Tem gente que não teve esse amadurecimento. Então, assim, SPED. Todo mundo que é do meio sabe o que é SPED. Quando que nasceu o SPED para facilitar esses cruzamentos aqui? 2006 nasceu o SPED e depois foram nascendo os outros. E agora eles vêm melhorando essas ferramentas para facilitar o cruzamento de dados. Então, assim, a Receita Federal travou todos os meios, todo mundo tem que cumprir essas obrigatoriedades e fica muito fácil fazer a leitura. Certo? Agora, tudo que nós falamos aqui, vocês concordam que foi pró-governo e não foi nada benéfico para o contribuinte? Vocês concordam ou não? Sim. Concordam? E não existe notícia boa para o contribuinte? Será que existe alguma notícia? Pô, só veio para nos ferrar aqui tudo. Você só deu notícia ruim até agora, eu vou embora. Abre a porta lá, deixa aberto que eu vou embora. Pô, sair de casa para ouvir notícia, eu não vou ficar aqui, não faz sentido, né? Existe, gente. O que é essa notícia boa? R$1 trilhão. Aquele número que eu mostrei inicialmente, de quanto que a Receita arrecadou nos últimos 5 anos, vocês lembram qual era? 13. Aí entra uma notícia boa. Desses 13 trilhões, ou seja, 90% dos contribuintes no país pagam tributo de forma errada. E aí os contadores que estão na sala me corrijam se eu estiver errado. Mas existe até uma questão ética dentro da faculdade, onde na dúvida, pague a maior. Depois a gente vê como recupera. Que é para o contribuinte não ser o quê? Penalizado. Para ele não tomar multa de 150% ou 225% de tomar alguma coisa que ele não tem segurança, não conhece a jurisprudência e vir penalidades mais severas. Concordam? Agora, quem é do meio contábil aí, quem cumpre essa rotina? Gente, vocês têm como conciliar algumas tarefas? Que tarefa que eu vou falar? Cumprir toda a obrigação acessória que o governo exige, correto? E ainda estudar a legislação para saber se é possível tomar crédito, não dá, se dá direito. É possível isso ou não? Dá tempo? Dá tempo? E aí pensa no escritório de contabilidade ou do MEI que tem o seguinte, que atende todos os segmentos. Não é nem nichado, porque tem alguns escritórios que falaram assim, olha, eu só vou atender transportadora, que daí eu fico bom em transportadora e evito que meu cliente tenha um mínimo de... Você é especialista só em supermercado, você é especialista... Tem alguns escritórios que tomaram. E o escritório que não tomou? Porque qual que é o custo de manter uma operação desse tamanho? É gigantesca. E aí você não consegue abraçar o mundo, concorda? Então é isso. Mas a notícia boa é R$1 trilhão por esse motivo. Porque na dúvida tem que pagar maior, para não ter as penalidades que são extremamente severas, né? E agora, qual que é a missão? E aí é onde entra um dos papéis da Evros, que é ajudá-los em reverter isso para o dinheiro de vocês de volta. Quem é empresário, enfim, que existe essa possibilidade, porque a Receita Federal ela reconhece isso.
Volto a falar, se vocês assistirem o vídeo dessa entrevista com o fiscal da Receita, o fiscal da Receita fala, vocês podem pegar o dinheiro de volta que está aqui, só que vocês precisam seguir o parâmetro. E aí existe uma polêmica sobre os parâmetros e sobre as práticas que ocorrem no mercado, né? Então, ocorrem algumas práticas no mercado que não são bem-vindas. Ontem mesmo, aqui por estar na feira, a gente teve a oportunidade de conhecer um pessoal do sindicato de postos de combustíveis, e eu não sei se vocês sabem que no início do ano teve uma operação da qual prenderam muita gente no Brasil todo sobre recuperações de crédito de postos de combustíveis. O pessoal inventava crédito, o pessoal fazia procedimentos com a Receita Federal, do qual gerou uma polêmica. Então foi um monte de gente preso, e isso não vai acabar, tá? Já vou ser franco com vocês. Por que isso não vai acabar? Por conta desse número, gente. Eu volto a falar. O mercado é muito grande. E aí vão ter pessoas, que daí eu não vou dizer profissional, que vão pegar e vão lesar o contribuinte com atitudes falando que isso é possível, que é possível recuperar. Então tem suas regras. E se você respeitar as regras, você consegue colocar isso. Então, como eu disse, 95% das empresas pagam indevidamente os tributos e eles têm brechas na lei. E isso eu estou discutindo só no âmbito administrativo, eu não estou indo nem para o judicial, tá? E aí eu costumo dizer, quem não chora não mama, gente. A Receita Federal vai cobrar vocês. Agora, bater na porta de vocês e falar, olha, você tem R$1 milhão aqui e eu quero te devolver. Então, é a tua obrigação de seguir os pré-requisitos que ela exige para poder colocar isso de volta no caixa. Então, é o verdadeiro quem não chora não mama, né? E aí, onde é que tem várias oportunidades? O regime de tributação, que de fato traz mais oportunidades para se recuperar crédito, é o regime de lucro real. É ele que a legislação fica extremamente abrangente e permite com que as empresas pleiteiem isso de volta, tá? A gente trouxe aqui alguns casos de teses, né? E aí tem teses que são muito conhecidas aí no mercado, muita gente já se utiliza. E aí, o que eu quero falar com isso? Por exemplo, essa matéria, exclusão de semestre da base de cálculo do PIS e COFINS. Quem já fez essa matéria? Quem já trabalhou com ela? Quem pede esse crédito de volta aqui? Alguém já faz isso com certa frequência ou não? Então, vou explicar o que acontece aqui. Algumas empresas que a gente inicia um contato, aí a resistência da empresa é assim. Não, eu já aproveito crédito. Qual crédito? Eu aproveito a exclusão do CMS da base do cálculo PIS e COFINS. Veja bem, esse é um dos temas que se permite a recuperação de crédito. E de inúmeras outras. Se eu vou para um conceito de insumos, me abre um leque do tamanho do mundo. Se eu vou para verbas previdenciárias, outra coisa. Se eu vou para subvenção, que é um tema da moda, é outra coisa. Então, eu estou colocando um tema que ele é batido. Agora, o que acontece com a Receita Federal? Essa matéria, você sabe há quanto tempo ela ficou em discussão no judiciário para que houvesse essa consolidação da matéria? Para que a Receita Federal ela fosse obrigada a reconhecer que esse dinheiro tem que voltar para o cofre do contribuinte? Cerca de 20 anos. As primeiras matérias em discussão de falar que isso era inconstitucional começou há 20 anos atrás. E aí foi tendo amadurecimento, e agora em 2021, salvo engano, saiu a instrução normativa que a Receita Federal publicou, da qual ela falou, olha, eu reconheço que eu não posso mais cobrar esse tributo aqui, aí você pede de volta. Só que o pedir de volta tem regras, e se você não pedir de volta da maneira como a Receita quer, você não vai ter. E aí a gente vai chegar depois no cruzamento de dados, onde isso é muito importante. Então é uma matéria que, prestem atenção, ó, quanto que voltaria em bilhões de reais apenas um tema? Da Petrobras, só da Petrobras, ó, a recuperação de 4 bi no grupo, de um único tema. E prestem atenção, uma tributação de uma empresa que é do governo. Não é nem privada. E aí segue. Então, assim, o que eu quero deixar claro para vocês é que não tem apenas
As empresas não podem ficar restritas a achar eu faço verbas previdenciárias, eu faço exclusão de ICMS de base de cálculo PIS e COFINS, eu fiz tudo que tem no mercado. Tem uma oportunidade aí gigantesca e que a ideia é melhorar o fluxo de caixa, é ajudar vocês com isso, é reaver esse dinheiro de volta. Por quê? Porque hoje o tributário, ele muito bem planejado, é o que causa uma diferença competitiva nas empresas de forma muito vantajosa. Pensa comigo se você consegue reduzir tua carga tributária, se você não fica exposto ao risco, quanto tempo você está à frente do teu concorrente? Tu não pode praticar uma margem melhor no teu produto? Se você consegue extrair isso? E lembrando, tudo que a gente está falando aqui dentro é dentro da legalidade. Eu não estou propondo nada que seja fora, que seja aventureiro ou que seja tese. Porque tese no Brasil, a gente nasce todo dia. Todo dia. Nasce tese lá contra IPTU, nasce tese contra ISS, nasce tese contra todos os tributos. Recentemente, no estado do Mato Grosso, surgiu lá uma discussão sobre um decreto que o governo publicou de uma alíquota de UPF-MT, que é uma unidade padrão lá de cobrança do Estado, que o governo simplesmente baixou um decreto e falou o seguinte: essa taxa de R$ 36,00 a partir de agora é 80. E o contribuinte foi questionar essa cobrança abusiva depois de muitos anos. Não foi cobrar de forma imediata. Então demoram para se nascer algumas discussões e o contribuinte que acaba sendo lesado. Entenderam? E aí entram empresas como a Evros que conseguem ajudar os contribuintes a estarem mais em pé de igualdade com a Receita Federal. E aí entra um ponto muito importante. Quando eu falei das regras para se recuperar, de pedir de volta, para estar dentro da legalidade, e tratando aqui de âmbito administrativo, Receita Federal, a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí também eu quero combater algumas objeções, tá? Que objeções que eu quero combater? Às vezes a gente chega numa empresa, num grupo, a primeira conversa é a seguinte: eu já tenho jurídico, já tenho contador e eu troquei de software, nesses últimos 5 anos eu troquei de 3 softwares diferentes. Hoje, para escritórios como o nosso, não muda. Por que não muda? Porque nós trabalhamos com as informações que a empresa teve que padronizar conforme a Receita Federal quer. Então, a gente trabalha com Receita NetBX. Então, é lá. Então, se a empresa trocou de software, não muda, porque você tem que ter uma escrituração contábil desse período diante das regras da Receita. Então, a gente extrai esses arquivos por lá via portal do ECAC. E depois que a gente extrai, a gente começa a processar essas informações porque a gente tem software e tem tecnologia para isso. E a gente apresenta a extração dessas oportunidades e começa a minerar isso para trazer aquilo, se o cliente concorda ou não concorda, para a gente deixar ele em pé de igualdade com a Receita Federal, como eu mencionei nos slides anteriores, que tem muita tecnologia e estão anos-luz na frente do contribuinte. Ok? E aí entra os cruzamentos de obrigações acessórias. Então, hoje, o que a Receita Federal quer? Todo mundo fala, e até está na moda, recupera o crédito, recupera o crédito. Veja bem, temos que separar algumas situações aqui. Tem escritórios que vão lá e pegam pelo balanço, pela conta contábil, e não se preocupa com a comprovação. Ele acha que tudo aquilo que está lá no contábil está 100% correto e que não precisou passar por uma verificação. Então, quando a gente está falando de tomada de crédito por essa metodologia, assista um vídeo que não é o Wesley que está falando, que é o auditor da Receita Federal que está falando. Falou, não, você quer tomar crédito? É totalmente seu direito. Mas você vai ter que mostrar para mim a descrição do item, o código de item, o CST, o NCM, a relação do item a item. A gente já trabalhou com empresas, a gente atende algumas concessionárias no Brasil, que elas têm 350 mil itens cadastrados. Aí a minha pergunta é a seguinte: vocês conseguem fazer isso de forma manual? Quem consegue fazer isso? Quem consegue processar essa quantidade de informação? Não fica humanamente impossível?
volto a falar da gente... É nisso que daí a gente posicionou a Evros e a gente acredita nessa conciliação de legislação com tecnologia para colocar o cliente em pé de igualdade, porque é dessa forma que a Receita Federal vai aceitar. Você pode fazer de outra forma, a Receita Federal nunca te questionar, por conta que não tem efetivo para ir lá e fiscalizar. E aí passou, entendeu? Mas foi muito mais sorte do que juízo. Esse é o ponto. Então, o cruzamento de dados, isso aqui é o que a gente consegue fazer hoje. Hoje a gente chega nesse nível de detalhe. Hoje a gente consegue chegar e provar para o fiscal da Receita Federal que se esse cliente comprou uma arruela que ela custa 20 centavos e tem uma tributação de 9,25 de PIS e COFINS, eu vou demonstrar que tem 9,25 sobre 20 centavos. Então esse é um dos cuidados que precisam ter no mercado, que são essas leituras, né? E aí vamos a algumas outras formas de se colocar dinheiro de volta e reaver isso pró-contribuinte que é benéfico para vocês. Gente, a Receita Federal devolve o dinheiro na conta. Tem algumas formas que isso aconteça. Uma das formas, você pode montar o crédito e você pode pedir para compensar com os tributos que você tem futuros. Então eu montei um crédito, gerou um crédito de PIS e COFINS e eu tenho que pagar PIS e COFINS no dia 25 desse mês. A Receita Federal permite com que eu, desde que o crédito seja válido, item a item, que cumpra os pré-requisitos, eu possa realizar essa compensação no dia 25 e não tirar nenhum centavo do bolso. Isso é possível, certo? Mas tem empresas e tem grupos que às vezes não têm onde compensar o crédito que foi levantado. E gerou-se esse crédito. E aí o que você tem que fazer para a Receita? Você tem que fazer o pedido de ressarcimento em dinheiro. E aí você tem que montar um processo administrativo solicitando isso por trimestre da maneira como tem que ser. E aí tem que ter o cuidado para montar isso. Só que se você monta, esse aqui é um caso real que a gente montou ele o ano passado, em março do ano passado, e o cliente recebeu agora, 21/8/2023. Então o cliente, aí quando eu comentei com o Clay, como é que a Receita Federal fala contigo hoje? Então nós fomos lá, montamos todos aqueles processos, a Receita Federal começou a mandar essas cartas para ele, de acordo com o número do processo. Vamos fazer a leitura aqui, ó. O que a Receita Federal mandou para ele? Ó? Enviada no dia 16/8, a primeira leitura, ou seja, ele abriu o CNPJ da empresa e a Receita Federal está falando o seguinte: informamos que em 21/8 será acreditado o valor de 346 mil, que é o valor atualizado ainda, tá? Que ele tem alteração, ele sofre atualização de Selic, tá? Porque o dinheiro está de posse da Receita Federal, então ela tem que devolver isso corrigido. E esses 366 mil é correspondente a algum desses processos aqui, então a gente trouxe como exemplo, tá? Em sua conta corrente, agência tal, banco tal, referente ao seu ressarcimento relativo ao PERDCOMP. Número tal, 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 atenciosamente, quem? Isso aqui não é pegadinha, gente. Isso aqui tem empresas que já têm rotina e fazem isso mensalmente, porque às vezes ela não tem onde compensar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando eu bebo água, fica à vontade. Quem? Isso aqui foi pagado indevidamente, em excesso, que esse ressarcimento tem que cumprir todas as... Justamente, Jennifer. Isso aqui é tudo que foi pago. Esse caso aqui é uma transportadora. Por exemplo, na nossa empresa a gente tem assim, comprei de Goiás, tributação não é 7, só que aí aqui a gente paga 19,18. Aí meu patrão ele fica com medo de fazer diminuir isso, então ele paga um 19,18. Então esse excesso seria que geraria um crédito desse. Esse que você está falando é de ICMS. Isso. O ICMS vai ter suas regras e tudo, mas é essa lógica. Vai ter que cumprir as regras, entendeu? Então, assim, aqui eu estou falando de um federal, que daí é em qualquer região do país. Então, não estou trazendo nem a questão estadual, estou trazendo essa questão federal, porque daí a gente pode estar falando do Iapoca ao Chuí, de qualquer segmento. Todos vão ter essas incidências aqui, tá bom? E no estadual já começam a ter particularidades. Essa empresa aqui, o faturamento mais ou menos tem quanto desses 5 anos?
Essa empresa faturava, acho que fatura, né? Ela não está fechada, uns 300 milhões por ano. Por ano. Esse é um dos processos só que deu entrada, um do pé de bom. Esse é um dos, ó. Veja que tem vários, entendeu? Então, esse é um dos processos que a Receita foi, porque ela deposita de acordo com o valor do pé de compra montado, que a gente monta ele por período, né? Então, a gente retrocede nos últimos 5 anos e faz a montagem. Como a gente consegue evitar pagar o imposto devido nessa situação? Então, aí é que tá. Vão ter as regras e geralmente... Aí vai ter que olhar o teu segmento. Porque vão ter um monte de situações para analisar. Perdão o teu nome, Pedro. Porque daí, Pedro, uma das coisas lá... Pô, será que eu tenho direito a crédito? Uma das coisas que vão ter que olhar é o teu KNAI. Pô, seu KNAI dá direito a crédito? Tem empresa que às vezes vão ter que colocar um KNAI diferente para poder se beneficiar de algum crédito. Tem empresa que não vai poder. Você quer um exemplo lá de supermercado de vocês? Você falou de supermercado, né? Você tem a parte de transporte, por exemplo. Então, a parte de transporte daria direito a crédito, entendeu? Mas, por exemplo, se você não tem transporte lá no teu KNAI, você não vai poder tomar crédito de transporte. É um exemplo. Tem que olhar a jurisprudência do momento ali. Mas eu estou te dando um exemplo aqui que você precisa ter, digamos assim, essa atividade secundária para poder caracterizar que você tem direito a alguns benefícios. O colega lá do fundo, acho que queria fazer uma pergunta. Teu nome? Gleidson. Bem-vindo. Bom, tem muitos amigos e clientes que são do Simples. Certo. E é uma pergunta recorrente. Temos como obter esse crédito, né, ou esse retorno, essa devolução, dependendo do negócio. Você tem transportadora, o cidadão, a atividade fim do negócio dele é transporte. Né? Ele não faz nada por combustível e com os comprovantes que ele abastece. Da mesma forma que eu sou uma empresa de consultoria. Então, tive uma mudança na taxa que eu pago da Receita, né, do Simples Nacional. Então, enfim, tem várias situações que podem levar a essa conclusão ou não, né, de obter esse retorno. Mas eu queria te perguntar qual segmento mais comum, né, que você percebe que há essa devolução ou esse trabalho que você faz, né, em quem está enquadrado no Simples. O Simples, assim, ele já limita muito, né? Já tem um benefício. Então, como eu falo, eu acho que você talvez não tinha chego, mas assim, o que eu comentei, onde estão a maioria desse tipo de oportunidade? Empresas do lucro real. Porque por mais que as empresas do lucro real são menores em quantidade, os faturamentos delas são superiores às empresas do Simples. Aquela regra matemática de 80-20, então assim, os 20% que estão no lucro real faturam 80% do que o mercado tem. Então, é por isso. Então, no Simples, tem lá oportunidades, algumas tem, mas extremamente limitadas. Então, o caso aqui, e aí entra um ponto aqui, que eu costumo falar. Aí tem as pessoas certas que vão olhar, tem coisas que dão para parametrizar sistematicamente, tem coisas que não dão. Tem coisas que eu costumo até brincar, que você vai ter que fazer, não digo brincar, mas comentar, você vai ter que fazer um trabalho misto, tá? Que é um trabalho de tecnologia com alfaiataria. Tem coisa que você vai ter que entender a operação e saber se aplica. Um caso aqui que eu não está no computador, não está na máquina, que eu posso passar aqui o resto da noite falando com vocês e trazendo exemplo, são de segmentos extremamente exclusivos. A gente atendeu uma empresa, por exemplo, que é de engenharia social. Sabe o que é isso? Uma empresa de engenharia social? Nem eu não sabia até conhecê-la. É uma das maiores empresas do país, na verdade ela é uma das únicas, então ela é a maior mesmo. Ela é até multinacional. Mas, por exemplo, aquela tragédia que aconteceu lá em Brumadinho, vocês lembram? Então estourou a barragem lá, né? A Vale do Rio Doce não vai negociar com a turma que foi lesada. Então eles contratam essa empresa fica responsável por refazer as casas, dar cesta básica, indenizar, conversar com suas famílias, fazer toda essa interlocução. Essa é uma empresa que tem uma atividade extremamente diferente. Então você não tem nem acórdão você não tem acórdão sobre aquela atividade. Se você for buscar, eu quero a nível de CARF ver se isso dá direito a crédito ou não. Você não tem nem como fazer isso, Gleidson, porque você
você não tem parâmetro de outras operações, ao contrário de algumas coisas que geram repercussão geral, entendeu? Entrou lá um segmento de supermercados, entrou lá questionando um produto. E aí tem centenas de supermercados, milhares no Brasil todo, e todos entram lá com ação coletiva e tal, e ganham essa matéria. Então você tem que trazer, às vezes, jurisprudência de outros segmentos, que é o que a gente chama de acordo no paradigma, para poder se encaixar em algumas operações, né? À vontade. Como é que vocês levam em consideração, no caso, para recuperar, por exemplo, PIS e COFINS, né? O maior foco são as empresas do lucro real. Mas, por exemplo, se a empresa ela pagou mais PIS e COFINS, né? Vamos recuperar lá, né? Mas ela está desorganizada na questão do RPJ de contribuição social. Ou, por exemplo, com a Folha, está lá na empresa do circuito agora. A Receita ela leva em consideração esses dados ou ela foca, por exemplo, o foco só é PIS e COFINS e ela pode dar o crédito para essa empresa que pagou a mais PIS e COFINS? Não, ela vai te responder aquilo que você solicitar, entendeu? Então, tipo, eu tenho problema em outros tributos ou coisa assim, isso é muito válido, porque daí é o seguinte, olha, quando a gente fala de recuperar aquilo da Receita, que eu mostrei o número lá, que a Receita reconhece que tem lá esse valor, e que as empresas não sabem, a grande maioria ainda não sabe buscar de volta, a Receita não tem efetivo suficiente, às vezes, para avaliar o processo. Então, se você fizer uma solicitação, ela vai responder aquilo que é a tua dúvida. Então, muita gente ainda fala assim, mas eu não vou pedir o dinheiro da Receita porque eu vou sofrer uma retaliação. Isso é um mito, cara. Isso é um mito, entendeu? A Receita vai ver se o que você está pedindo tem coerência, se é possível, se é teu direito por lei, vai avaliar isso e vai te dar ou não, entendeu? Então, não vou ficar puxando pelo em ovo, não dá. Ela tem esse processamento, mas não é assim que ocorre na prática. Então, o que eu quero falar e desmistificar aqui é porque não tem. Eu vou ser claro, eu estou nesse mercado há 12 anos, de forma geral. De todos os trabalhos que nós fizemos, não tem uma empresa que sofreu retaliação porque foi pedido crédito. O que teve foi pedido de esclarecimento. Agora a Receita virar e falar assim, não, porque você está me pedindo aqui, agora eu quero isso, aquilo. Eu nunca presenciei isso. Nunca. Então, se outros escritórios presenciaram, eu posso falar, estou falando por mim e do meu conhecimento de causa. Isso nunca aconteceu. Nunca passou por essa situação. Então, é mito. Perdão, teu nome? Edson. Então, aqui é um outro caso de um outro segmento que não tem nada. Isso aqui é uma trading, que é uma empresa que importava questões do Brasil, que entrou no mesmo cenário. Ela não tinha onde usar, a gente fez o processo administrativo para ela e o dinheiro voltou a cair em conta. Então, assim, existem formatos desse dinheiro voltar em conta, tá, gente? E aí isso é analisado caso a caso e construído com cada operação. Então, tem várias coisas para olhar. O que eu quero provar para vocês é que isso é um fato, tá? É que isso acontece. Clay, você já viu uma carta dessa? Chega ou não chega? Quem já teve a oportunidade de ver e trabalhar com isso? Não chega? Então, assim, não é mito. Não tem por que ter medo. O que tem que saber é pedir da forma correta. Então, assim, tem vários casos, tem várias situações. Vontade, Jennifer. Só vai chegar se pedir no caso, né? Essa recuperação. Só se pedir. Por isso que eu coloquei lá, quem não chora não mama. Se você ficar lá e falar, eu tenho um crédito, mas eu não vou pedir, entendeu? Não, porque teve uma situação lá na empresa que a gente tem essa dúvida do conflito. E aí a moça disse, não, eles mandam daqui a 2 a 3 meses cair na conta. Mas aí cai não, nesse caso você está falando, não vai cair, só se a gente pedir e fazer todas as... Se você fizer o processo administrativo. Aí tem os formatos, por exemplo, aí como eu comentei, o caso do supermercado. O caso do supermercado, empresas que estão pagando e são tributos da mesma base, digamos assim, não necessariamente eu preciso fazer PER. Eu posso optar por fazer a compensação no mês, até porque volta mais rápido para o cliente. O que ele precisa ter é como comprovar isso. Ele tem que ter como laudar, porque o fiscal ele tem 5 anos para virar e falar o seguinte, olha, me dê esclarecimento sobre esse crédito aqui que você tomou, principalmente se foi tomado de forma extemporânea, que a gente diz. Porque de forma extemporânea, você não precisa obrigatoriamente provar inicialmente como é que crédito é aquele. Você fez o lançamento do crédito. E aí está lá o valor.
e talvez o fiscal pede isso. Então, que vocês vão ter que ter a comprovação. E volto a falar, o importante é o item a item. Ele não vai aceitar com que você peça um valor porque você tinha um recibo, porque você tinha uma outra coisa e você não tem chave de nota, você não tem número de nota, você não tem como comprovar isso efetivamente. E qual que é a dificuldade, gente? Não é nos defendendo aqui, mas hoje menos de 3% dos escritórios conseguem trabalhar em levantar o item a item, produto a produto para poder pedir a recuperação de crédito. Por quê? Porque não tem ferramenta. Por isso que a gente fecha parceria com os escritórios de contabilidade, o Clay é um parceiro local, contador há muitos anos aqui, que é para poder ajudá-los nesse tipo de operação. E também os escritórios de advocacia, por quê? A gente é contratado muitas vezes, recentemente a gente foi solicitado por um grande grupo, porque ninguém tem mão de obra sobrando. E eles ganharam ações judiciais de matérias, e eles pediram o seguinte, olha, eu preciso só produzir o cálculo para pedir o dinheiro de volta, para chegar no cálculo, entendeu? Porque a dificuldade é o processamento de quantas informações precisam fazer sobre isso. E às vezes a gente atende a empresa só com isso, olha, eu vou te entregar o cálculo, você sabe fazer o procedimento, aí você toca lá, a gente combina alguma coisa. Então é possível também. Doutor, só uma dúvida que eu acho que deve ser de geral, né? Que Claro. acho que é um assunto que chamou a atenção de todo mundo, essa recuperação do crédito. Em quanto tempo, já que existe um entendimento da Receita, né, sobre essa causa, em quanto tempo a Receita dá uma resposta positiva sobre essa recuperação de crédito, depois de você dar a entrada? Aí é que tal. Lembra que a outra empresa que num pedido de ressarcimento, Clay, essa empresa aqui a gente protocolou em 31/3/22. Quando que ela recebeu a carta? Quando que ela depositou? 21/8/23. 1 ano e meio depois, correto? Olha essa aqui. Quando que nós protocolamos? 14/6/23. Olha quando ela recebeu? 20/9. 3 meses. Então, assim, não tem parâmetro. A Receita Federal não tem hoje, e a gente não pode nem prometer. Agora, depende do instrumento. Essa aqui é uma modalidade. Agora, Clay, o que acontece? Tem empresa, se entra no nosso fluxo de processo e tem como atender, hoje é que dia? 6. Se hoje uma empresa liberar a procuração para nós, a gente consegue fazer o cálculo e todo o procedimento ela consegue compensar no final do mês. Um exemplo, supermercado. Teria condições de entregar um supermercado, para o dia 25 ele não pagar o tributo. Agora, com um mecanismo que é possível. Então, vai depender de segmento, vai depender de operação, vai depender de regime, vai depender de vários cenários. O que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, a gente pode fazer a montagem do crédito em 3 dias e o cliente está compensando, começar o projeto no dia 20 e dia 25 ele está fazendo a compensação. É possível, entendeu? A gente tem tecnologia para isso, dependendo do processamento de dados, o que foi feito e como for a metodologia do aproveitamento, em 3 dias a gente consegue deixar pronto. É o seguinte, a minha empresa rodava no Simples e aí eu mudei, no meu caso, eu mudei para o Lucro Real há pouco tempo. E o imposto do Simples, antigamente, não era muito bem contabilizado igual é agora. Né? Eu conseguiria avaliar e recuperar esse pagamento Do Simples? Do Simples anteriormente. O teu caso, vão ter lá algumas oportunidades, mas é muito menos, viu, Pedro? Então, o que te abre leque agora é a partir do teu lucro real, entendeu? Mas há coisas que vale a pena revisar, tá? Então, assim, gente, qual que é a proposta? Já que os investimentos em tecnologia pela Receita Federal, a gente viu que são inevitáveis, a nossa ideia é deixar o contribuinte em pé de igualdade com a Receita Federal para poder gerar fluxo de caixa, para poder pagar menos e ser mais competitivo no mercado. Então, por isso até que o tema da palestra a gente colocou como tema que as empresas se tornarem mais competitivas através do meio tributário para reduzir essa carga ao máximo possível, entendeu? Então, foram situações que eu comentei, e aqui vem alguns números até bizarros, né, gente? Se vocês visitarem nosso stand está ali, do outro lado ali, todos estão convidados a passarem lá. A gente colocou lá algumas telas, que algumas frases que é para chamar a atenção do público mesmo, entendeu? Então, assim, hoje no Brasil, desde 1988, na verdade esse número é maior, tá?
Mas nós estamos falando de quase 6 milhões de instruções normativas. Tem ideia do que é isso? É muita coisa. Por isso que eu estou falando que é humanamente impossível você acompanhar a evolução daquilo que colocam todo dia. Eu esqueci de trazer aqui, mas eu vou... Um exemplo que eu queria colocar, né? Todo mundo deve ter visto esse vídeo que ele popularizou, é o sonho de valsa. O que acontece com o sonho de valsa? Por que mudou? E o motivo... Aí a pergunta é o seguinte, o sonho de valsa deixou de ser chocolate? Talvez alguém não viu o vídeo, então eu vou explicar, tá? Levanta a mão quem comeu sonho de valsa, ouro branco, qualquer coisa desse tipo nos últimos dias, nos últimos meses. E aqui, todo mundo aqui é da idade que ele tinha uma embalagem de desrosquear lá, correto? Todo mundo comeu com essa embalagem? Todos, né? Concordam? Aí é o seguinte, e agora, como que é a embalagem dele? Por que virou? Por que a embalagem mudou? Porque é para ficar mais bonito? Esteticamente eu até acho que ficou mais bonito. Então assim, ficou mais protegida e tal. Aí você abre ela porque só mudou a embalagem, correto? Provaram o chocolate depois que mudou a embalagem? O gosto mudou? O sabor mudou alguma coisa? O tamanho? Aparentemente nada, né? Tá, e por que mudaram? Estratégia de marketing? Porque ele não é considerado chocolate. Ele passa a ser considerado wafer lá, bolacha. E ele se enquadra em outra categoria de grupo de produto. E aí sabe o que acontece com ele? Ele tem uma redução de 5% de IPI. Aí, gente, pensa em 5% de IPI, acho que quem produz ele é a Lacta. Quanto vocês acham que a Lacta vende isso aí? Será que reduz o tributo? Se a gente pegar chinelo, que é o pantufa lá, tem um outro nome de classificação de NCM. Por que mudaram? Gente, se vocês foram no McDonald's e pedir sorvete, não vai sair sorvete lá. Vocês sabem o que vai sair na descrição da nota? Creme de baunilha, composição, isso. Por quê? Por que o McDonald's fez isso? Você não está comprando sorvete? Por que lá na descrição do produto não está sorvete? Tributação. Planejamento tributário. E isso se dá com muitos produtos. Aí vocês pensam na quantidade de produto que existe para tudo. Para compor alguma coisa. Para a caracterização de um produto, para vocês terem ideia, a gente estava em discussão com a rede que a gente atende, e eles têm a fabricação do pão francês. Só que eles fazem o pão francês e congelam e revendem para outras padarias, que eles fazem em grande quantidade. Vejam bem, o pão francês congelado é uma tributação. Se assou é outra. Se assou mudou. É outra NCM, a composição mudou. Isso para a Receita Federal é o seguinte, esse produto se ele é vendido assim, ele é um NCM, essa tributação. Assou ele, é outra. Não é a mesma. Então, gente, é isso aqui. Por que ninguém se entende? E isso vocês têm que entender que pode estar gerando risco para a empresa, não é só crédito. Às vezes a empresa está tomando um crédito que não devia, ela está criando um passivo. Então, vamos lá. Essa quantidade maior que isso, praticamente 6 milhões, 7 milhões de instruções normativas desde 1988. De tributário, só de tributário aqui é quase 400. Entendeu? Ou seja, nascem por dia cerca de 40 instruções normativas. Por isso que eu perguntei às contabilidades, aos contadores, você já tem que cuidar de toda a rotina, e você ainda vai avaliar a jurisprudência? Dá tempo? Tem como fazer isso? Então fica impossível, por isso que surge. Então quer dizer, 2 instruções normativas por hora que nascem no país. E é essa discussão a nível tributário de falar a reforma tributária vai vai descomplexar isso aqui, vai facilitar. Mas tributo não vai baixar, gente. Entendeu? As alíquotas vão mudar. Então, assim, nos últimos anos, a gente já teve um crescimento de pedido de ressarcimento, de pedido de crédito, já aumentou substancialmente. Quando eu comecei esse trabalho,
e eu falava que dava para recuperar imposto da Receita Federal, muita gente ria da minha cara. Falei, cara, recuperar dinheiro da Receita? Esquece, isso é algum golpe, é alguma coisa que está acontecendo. Então, isso já meio que deu uma desmistificada no mercado. Então, esse número já aumentou. Então, o quanto isso impulsiona a economia de voltar esse dinheiro para o caixa das empresas. Para o empresário, um dinheiro que é dele. E aí a Evros entra nessas maneiras que a gente já vem discutindo para ajudar o contribuinte. Tem só Evros no mercado? Não, não tem só Evros no mercado. Vocês vão receber propostas de vários outros escritórios. Quem é empresário aqui vai ser extremamente assediado por conta do número que está na mesa. Só que muitos vão oferecer tese. E a gente não está aqui oferecendo tese. A gente não está propondo isso. A gente está propondo aquilo que a Receita Federal já reconhece em favor de vocês. Tá? Então, o que a gente fala para o cliente hoje? Uma das questões, a gente propõe a gente primeiro é um NDA, a gente propõe para o cliente, até pela confidencialidade das informações, mas eu, por ter tomado muito não, eu entendo a dificuldade dos empresários em fornecer seus dados e tudo mais. E a gente propõe o quê? Um diagnóstico gratuito para ver se o empresário tem essas oportunidades, se ele tem esse tipo de coisa. Se ele tiver a oportunidade, a gente vai apresentar essas oportunidades que ele tem, algumas, vai fazer um mapeamento básico, tá? Porque a gente não está exigindo nada de contrato. E a gente só fala de contrato se houver viabilidade econômica para a gente tocar qualquer tipo de projeto. Se não houver viabilidade econômica, esquece a conversa, trabalhamos de graça nessa primeira etapa. Não tem problema nenhum. Por que a gente se compromete nesse risco? Porque a gente sabe que 90% das empresas pagam tributo a mais por conta dessa complexidade toda que a gente vem discutindo. E depois é que a gente vai discutir como é que a gente vai colocar esse crédito, qual é o formato e como isso poderia acontecer. A gente tem possibilidades de fazer e realizar reuniões remotamente. Então a gente explica todo o procedimento, ficam consultores online, é só acionar. E qual que é a média, gente, que as empresas têm de caixa? A gente tem alguns números de métrica, independente do segmento. As empresas de lucro real, em média, têm 2 milhões de reais de caixa para recuperar. Não sei se vocês andaram pela feira ou pegaram algum panfleto nosso, está aí na mesa de vocês. Esse número de 2 milhões de reais que está aí é porque isso aqui é um ticket médio a nível Brasil, independente de qualquer região. E estou falando de tributos federais, tá? Não estou falando de estaduais, não. Ou uma média aí que vai de 1,5%, estou sendo até conservador, mas de 1,5% até 5% do faturamento da empresa de média anual dos últimos 5 anos é possível ser recuperado. A gente já pegou casos onde passou de 10% do faturamento, que a empresa não tomava absolutamente nada de crédito. Agora entra um ponto que a gente falou de crédito e tudo, e que por conta de talvez produtos tributados errados e que causam inconsistências. Isso aqui, gente, é extremamente natural, principalmente para o setor atacadista, supermercadistas, que a gente está aqui nesse evento que é voltado para esse segmento. Esse aqui é um estudo que a gente faz, aqui já é a nível de ICMS, mais voltado para isso, mas isso aqui é o que a gente chama de auditoria de estoque, tá? Por que auditoria de estoque? Porque existem muitos erros de lançamento, não é nem erros, às vezes ocorre de forma sistêmica, tá? Vou contar um caso que aconteceu, que a gente está pegando em um grupo que é de rede de concessionárias. Quando ela lança o produto lá no RP dela, esse produto está cadastrado e ele tem um hífen, quando ele é transportado para dentro do SPED, esse hífen vira um ponto, ele vira um novo produto. E a empresa não sabia que isso acontecia. Então tem muita coisa por conta desse fluxo de informação, de dados, que vão ocasionando erros. Esse aqui é um caso real de uma empresa, por sinal uma distribuidora, que a gente fez essa análise no ano de 2018, 2019, 2020, apenas da filial. O que a gente está trazendo aqui? Ó? Essa empresa, se o fiscal da Secretaria de Fazenda fosse até ela, ele chegaria lá e falaria o seguinte, olha, as inconsistências que eu apresentei aqui, que eu vi aqui, eu vou te atuar em R$202 mil esse ano. No ano de 2019, mais 150. E no ano de 2020, mais 96. Ou seja, o fiscal poderia aplicar um auto de infração de praticamente R$447 mil se ele enxergasse todas as evidências que tem lá.
Quando a gente faz a higienização, porque aqui tem NCM duplicado, tem uma série de inconsistências que trazem isso, ou produtos que não foram escriturados na entrada ou na saída, qualquer motivo, e daí o fiscal não vai te perguntar que erro que aconteceu, ele vai te dar um prazo para que você resolva. A gente reduziu os 202 mil depois dessa higienização para 6.200. É o que ele teria que pagar. De 148 para praticamente 5 mil reais e de 96 para 2.792. Ou seja, a gente tirou o risco e o peso desse empresário de sair desse auto de infração de 450 mil para 14 mil reais praticamente. Então o que ele deveria pagar era isso e não isso. E aqui entra, por isso que eu estou falando de cruzamento de dados, de informação. Porque como é que um jurídico... Porque nós estamos falando de processamento de dados. Como é que eu vou processar uma empresa que tem 60 mil itens cadastrados lá? Que tem em movimento todo dia esse grupo. Isso aqui é só uma filial do grupo, são um grupo que fatura cerca de 600 milhões, para vocês terem ideia. E só isso, o valor deles foi muito maior quando processou matriz e filiais, porque aqui a gente está trazendo um exemplo. Então isso aqui acontece. Por que que algumas empresas ainda não são autuadas? Tem alguns estados que não têm esse poder de cruzamento de informação ainda. Alguns. Então a nossa proposta com o cliente não é só de crédito, mas é assim, cara, às vezes a tua exposição a risco e a gente diminuir isso é mais importante para você do que qualquer outra coisa. Porque a penalidade de ser autuado, ela causa um transtorno muito grande. Uma empresa perder a CND, ela perder tudo, ela não tem mais acesso a crédito bancário, isso dificulta muito a operação. E pensa numa empresa que tem uma margem operacional, que de todos os segmentos hoje ninguém tem uma margem abusiva, principalmente nesse segmento alimentício, tomar uma autuação que ela não consiga se defender. Não paga mais a conta. Ou seja, então com as bases do Estado do Pará, toda esta... Para isso aqui, sim. Para todos a gente está. Todos. Se der o arquivo para você, você consegue fazer o levantamento para ver se a nossa apuração mensal está correta? Qual o teu nome, perdão? Lúcia. Lúcia, seguinte, aqui ó, a gente está com todos os estados mapeados. Esse trabalho, aí friso, ele cabe só no atacarejo, tá? Ele não é voltado para outro segmento. O que eu preciso para fazer isso aqui? Todos os SPED e XMLs. Eu preciso de todas as entradas e todas as saídas. Eu consigo cruzar e pegar uma agulha se você comprou com nota ou sem nota. Por exemplo, você consegue ver o para trás e fazer uma projeção para frente também. Justamente. Aqui a gente está trabalhando no passado. Aí qual que é a ideia? Hoje a gente tem alguns robôs, algumas ferramentas, que daí a gente fala, olha, quer contratar para evitar esse tipo de problema para frente? Aí você pode até contratar. Tem algumas coisas que a gente... Eu te falo que hoje está pronto essa produção para a gente colocar assim de forma comercial, a gente não fala muito, mas dependendo do grupo a gente consegue ajudar. Fala, olha, a gente tem alguns robôs aqui que vai melhorar a tua rotina. Quer contratar ele? Vamos arrumar o passado e você coloca o robô aí para não implicar em mais erros como esse? Exatamente. É possível. Consegue. É uma questão de combinar. Aí você tem toda a legislação do Estado do Pará para não ter problema nenhum. Porque aqui está voltado para omissões de entrada e saída. Aqui são erros apenas de entrada e saída. Então isso aí tá. Isso aqui para nós não muda em qualquer estado. E até porque a gente pega muitos grupos, a gente fez C&A, fez várias empresas de nível nacional, que eles têm lojas em todos os estados da federação. E aí tem remessa de mercadoria volta, tem um monte de coisa que acontece aqui dentro, entendeu? Então podem ter inúmeras coisas, gente. E aí a gente traz a base. Ó. Se a gente está falando desse trabalho especificamente, a gente trouxe para o cliente para ele conferir uma amostragem dos produtos que tinha anomalia. Ó, os produtos que tem anomalia lá, cerveja Skol, Pilsen, cerveja Brahma, bala mole, canudo, wafer aí, goma de mascar, açúcar, forminha de papel, até castanha de caju. Por quê? Porque geralmente quando a gente processa isso aqui, 12% do cadastro de produtos vai ter alguma anomalia, se eu pegar de média. Então, esse é um dos projetos. E tem esse relatório, se a gente tem todos os documentos, a gente consegue gerar ele em 20 minutos. Mas a gente precisa ter tudo. Nós temos. Então ótimo.
Então já dá para fazer. Vou fazer o desafio. Opa, vamos lá. Mas é um mês, Só coloco lá. 20 minutos. Não, aí a gente Mês, faz. um ano. Não, aí é o seguinte, geralmente, como é amostragem, a gente trata um ano. Eu preciso de para esse trabalho eu preciso de pelo menos um ano fechado. Um ano. Outros, às vezes, é documento de um mês. Tá, tem aqui, você quer saber desse mês, eu consigo te puxar. Mas nesse aqui eu não consigo, porque eu preciso ter um inventário fechado. Então eu preciso do ano calendário todo e do inventário que você entregou no ano seguinte. Porque às vezes esse problema já vem sendo ocasionado de muitos anos anteriores. Tá bom? Um ponto muito importante, a gente falou de crédito e tudo, e aí algumas empresas falam, mas eu já tomo crédito. Então a nossa primeira preocupação é excluir aquilo que a empresa conhece, né? E depois que a gente fala dos créditos, quem define quais créditos e se está confortável em tomá-los é a empresa, junto com o jurídico e junto com o contábil, com a equipe que define isso, entendeu? Então não é uma questão impositiva de chegarmos e falar, olha, isso aqui que nós levantamos de crédito, vocês têm que tomar, isso, está no contrato. Não. No contrato tem válvula de escape que vocês que definem isso. Se eu quero tomar, então você tem esse conforto. O nosso trabalho, com exceção desse outro, que a gente promove o diagnóstico, mas a grande maioria dos projetos que a gente coloca na mesa, ele é 100% no êxito. Ou seja, o cliente só paga o dia que ele tiver o benefício econômico. Por exemplo, aquela empresa lá que a gente montou o crédito, demorou 1 ano e meio para cair, ele só nos pagou o dia que o dinheiro caiu na conta dele. Do contrário, ele não tirou um centavo do bolso. A gente atende algumas associações a nível Brasil. Uma delas agora que entrou também na associação, não, mas a gente é recomendado pela indústria John Deere para fazer as concessionárias aí. Então tem essas possibilidades e tem essas associações que a gente roda o Brasil todo aí e coloca à disposição. Então, gente, eu costumo brincar com uma frase, que não é minha, mas a gente tem apenas 2 certezas na vida. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Que é isso aqui. Nada é mais certo no mundo do que a morte e o pagamento de tributos. Isso é fato. O restante da nossa vida tudo pode mudar, mas isso aqui, desde era do dinossauro aí, o cara tem que dar alguma coisa como moeda de troca, vai ter que pagar alguma coisa aí. Então, tributo não vai sair da nossa vida e a gente precisa aprender a conviver com eles e a gente tem esse cenário de que ele só vai aumentar e a gente tem que ter margens competitivas. Obrigado, espero que tenha contribuído. Estamos às ordens e nos visitem.